Boa noite. Boa noite, mulheres. Estamos aí iniciando ao vivo nossa live. Seja bem-vinda, Karina. Seja muito bem-vinda. Bora falar dos desafios, né? Nossos desafios aqui como mulher. Deixa eu esperar o Instagram avisar a Cida para ela entrar, para a gente começar nosso bate-papo. Enquanto isso, quem for entrando, vai mandando aí para as coleguinhas, manda um aviãozinho. Muito bem, Cida, já vou te chamar aqui. Deixa eu te chamar. Vou te enviar o aqui. Começamos agora, vamos esperar o Instagram avisar. Olá. Olá, Olá, Cida, boa tudo noite, bem? Kelly. Deixa eu desligar aqui. Boa noite a Boa todos. noite. Seja bem-vinda, Isadora. Que bom ter essa conversa, né? Isso, Hoje vai ser aqueles bate-papo de mulher mesmo, né? Mulheres quando se encontram. Vamos dar um tempinho para o Instagram avisar as pessoas. sim. Seja bem-vinda, Dani. Eita, coisa boa. Vamos falar sobre os nossos desafios, né? E como temos, né? Como temos E desafios. como sempre. Olha, a Isa falando aqui, a Cida me ajudou muito, imagino. Imagino. Sim. Olá, sejam muito bem-vindas. Neuzice, é isso? Neusdete, né não? Neusdete. Neus, Neusdete. seja bem-vinda. Eita, a galera tá chegando aí. Sejam todas muito Ah, bem-vindas. Neuzice, Boa então. Aqui tem o Neuzice também. noite. Ah, imagino, Dani. As mulheres dessa família são porreta. É isso aí. E hoje nós vamos fazer, na nossa live, nós vamos falar sobre esses desafios que todas nós mulheres passamos, né? Então, para começar, queria que vocês começassem a colocar aí qual que é o desafio que hoje mais pega para você na sua vida como mulher? Quando você olha para o mundo, né? O mundo masculino, o mundo feminino, qual que é o desafio que hoje está mais pegando? Seja bem-vinda, Vitória. Antes de tudo, né, vou me E apresentar. Sou Cida se apresente, Menezes. Cida. Então, sou terapeuta TRG, que é terapia de reprocessamento generativo. E também sou especialista em transtornos graves, certo? E que o foco, né, da TRG é justamente que ela é uma terapia breve e é focada na resolução de problemas emocionais, certo? E também ela não é pautada, né, na fala, e sim a nível do inconsciente, né, que, que vai até a raiz tratando completo. E deixando que a pessoa fique mais leve, mais pronta para a vida, né? Livre desses todos os transtornos que nós atualmente estamos todos tendo, Quem né? não São tem, né? transtornos, são problemas emocionais para todo que é lado. Então a gente ajuda nesse sentido, né, Kelly? Ajudar as Eu também, pessoas que estão precisando e querendo, né? exatamente. Eu também trabalho com tipos de terapia breve, né? Então não é algo assim tão a longo prazo, porque a gente trabalha com o inconsciente, né? Tanto eu como o Cida, são técnicas diferentes, mas Isso. a gente trabalha com o inconsciente, são camadas mais profundas. E é claro, existem inúmeros tipos de terapia, né? Cada uma é adequada para cada caso. E Aí, todas são importantes, e muito importantes para hoje a né? saúde mental, ela realmente é uma coisa assim que nos últimos tempos é algo imprescindível. Inclusive, agora, a partir do mês de maio, vai ser até integrada, né? A todas as empresas vão ter que colocar isso, Isso, para ajudar. trabalhar isso com seus funcionários, Isso. porque chegamos num ponto no planeta, eu acho que não é só Não, Brasil, no não. planeta que não dá mais para como voltar atrás. Porém, o nosso país, gente, por incrível, né? É triste dizer isso, mas o nosso país ele é referência
ele é um dos que tem os maiores casos de depressão Isso. e de ansiedade do planeta. Do Então, planeta. Então, está na frente, né? Devido a muitas infelizmente, situações, Kelly. Infelizmente. Aí estamos aqui, né, para ajudar quem quer, a quem precisa. isso aí, Então, N tipos de terapia, acho que todas são muito válidas e necessárias, né? exatamente. E Mas aqui, vamos falar um pouquinho sim, agora se sobre você essas fizer uma questões. pergunta, Fiz né, uma pergunta sobre como para o eu pessoal que está aí, que está entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Bia, Ilânia, Rony, Ronei, Lili. Beatriz, Sejam todos muito Ana bem-vindos. Menezes, E muito eu quero bem, que vocês obrigada, pessoal. coloquem aí qual que é o maior desafio que você vem enfrentando como mulher hoje. Sei que os Ah, homens também são muito tá, bem-vindos, tá? claro. E é até legal quando os homens estão num espaço como esse, porque eles vão começar a entender mais sobre a nossa alma feminina. Sim, E é diferente. Não tem como ser igual. É muito diferente. é verdade. Sim, Kelly. Então, são vários desafios, né? A gente já começa desde cedo a enfrentar desafios. E atualmente, eu já na idade mais madura, né? Então, muda um pouquinho os tipos de desafios. Eu acho que alguns até aumentam, mas assim, é estar com a cabeça boa, né? A mente para enfrentar os problemas do cotidiano, as notícias que a gente ouve por aí, que até eu evito, que isso também nos afeta, né? As coisas que acontecem no país, no Brasil, e ser mãe, ser esposa, sabe? Ser dona de casa, né? E como eu já fui empresária, hoje sou terapeuta, então estar sempre bem arrumadinha, com o corpinho em forma, tentando ficar em forma, sempre ajeitada, sempre bonitinha, sempre. Então, assim, é uma exigência nossa também, né? E a gente também corresponde ao que o público, as pessoas esperam muitas vezes. A gente às vezes se deixa levar por isso. Mas assim, o meu pessoal mesmo tá tentando me pôr no mundo, me pôr no meu lugar, entendeu? Ter um lugar ao sol, né? Então, e a terapia está me ajudando bastante nisso, sabe? A poder equilibrar todos essas coisas que a gente traz para a gente, como para a gente ter um convívio bom, né? Perante a sociedade, perante a nossa família e conosco mesmo. É mais ou menos Exatamente. por aí. E terapeuta faz terapia, gente. Não Com tem como. certeza, Não tem sempre. como. A gente precisa Não, estar sempre cuidando da gente para poder cuidar melhor, né? com Não certeza. A só gente tem faz que ter congruência, terapia, né? como está sempre aprendendo, está sempre se aprimorando, se especializando cada vez mais. Como todas as profissões, né, Kelly? A gente precisa realmente se aprimorar, porque senão fica para trás, né? É Exatamente. isso. E hoje você tocou num ponto muito importante. O que que acontece? Uma das coisas que mais pegam para nós, mulheres, é que nós temos essas múltiplas funções. Então, a partir do momento que eu tenho que ser mãe, dona de casa, empresária, né? Você deixou de ser Isso. empresária, mas virou empreendedora, que é quase a mesma coisa. É, Empreendedora, ou mesmo que seja um trabalho CLT, é uma profissional, tem essa cobranças de estética, tem questões emocionais, tem as demandas dos filhos, tem as demandas das amigas, da família. É tanta coisa, sociedade e tudo são mais. múltiplas funções. Só que o que, que acontece? Se eu, a Kelly, o ser Kelly, se a Cida não estiver bem na principal função dela, que é ela enquanto identidade, enquanto ser, se ela não estiver com isso fortalecido, dificilmente a gente vai conseguir administrar tudo isso. E entendendo Inclusive, que, inclusive ajudar também, né, Kelly? Ajudar o outro. Como é que a gente vai ajudar alguém se a gente não entende? Se a gente não passa, não passou? Como é que a gente vai aplicar um método que a gente não conhece na exatamente, prática? Não é isso? exatamente. A Dani Então, colocou aqui há uma grande pressão para que a mulher seja a super mulher e dê conta de tudo isso. E Dani, eu vou falar uma coisa para você. Vamos parar para pensar, mulheres que estão aqui com a gente. Onde que vocês acham que tudo isso começou? Onde tudo isso começou? Se a gente puxar lá atrás, as nossas avós, bisavós, a nossa família, eu e Cida somos da mesma família, então nós isso. temos aí nossas raízes, né? Temos
Então, nós parentes em temos as comum. nossas raízes aí que vêm mais ou menos do mesmo lugar. Isso. E, inclusive, lá atrás, essas mulheres, elas não podiam muitas coisas. Elas foram muito oprimidas. E nós vivemos num mundo masculino. É um mundo linear. O mundo do trabalho. Isso era um mundo que antes ele era totalmente masculino. Nós Verdade. entramos nesse mundo. Então, todas essas nossas ancestrais, elas não puderam muitas das coisas que a gente pode hoje. Só que por conta de toda essa dor, de toda essa opressão que houve lá no passado, o que acontece? Muitas de nós fomos para uma outra postura. A gente passou a ir galgar esse caminho, né? A galgar esse Sim. espaço no mundo, com muita luta, com muita coisa. Eu não sou aqui a favor nem de machismo, nem de feminismo, tá? Eu sou contra esses ismos. Eu acho que, como Jesus deixou, é o equilíbrio, é o caminho do meio. Concordo, Os homens, concordo. os homens não são nossos inimigos, pelo Não. contrário, eles são nossos companheiros, eles são os nossos complementares e a gente Isso, precisa parceiros, dos homens. né? Nós somos-se a gente. Não Exatamente. E aí a divido. mulher foi para esse lugar por necessidade. Só que hoje, a nossa geração, que viu já algumas das nossas mães já indo para esse caminho, ouviu as nossas mães sofrendo e quis ir fazer esse caminho de galgar essa postura masculina, muitas de nós mulheres, nós fomos nos desidentificando com esse feminino. Por Sim, quê? devido às tarefas, né? Das coisas que nós acabamos trazendo para a gente, né? Para nós mulheres. Há mil e uma tarefas, responsabilidades, compromissos e acabou se exigindo muito. Exatamente. A minha mãe não, que a minha mãe tem mais ou menos a idade da Cida, né, Cida? Mas, É por uns exemplo, anos. a minha avó e a sua mãe, não, sabemos que o feminismo não é ter o homem como inimigo. Sabemos Nunca. que não é isso. O que Não, eu quero dizer é o seguinte: é que nenhum extremo é saudável. não. Isso. Nenhum extremo, gente, é saudável. Foi necessário essa luta das mulheres? Sim. Só que até quando a gente vai continuar lutando? Até É, quando? pois A é. que custo a gente vai continuar lutando? Porque hoje eu vejo muitas mulheres batendo no peito e eu não preciso de homem para nada. É, sou guerreira, sou uma guerreira. Um Eu título que sou uma ninguém quer mais guerreira. hoje. Muitas se orgulham, né, de estar Então, nessa postura, nesse lugar. Eu posso, eu faço, não preciso. E eu acho que não é a por aí. gente pode? Sim, a gente pode. Só que a gente tem que entender que tem um preço a pagar. A gente pode ir para essa postura? A gente pode fazer tudo sozinha? Pode. Só que nós já estamos pagando esse preço. Onde nós temos inúmeras mulheres aí com problemas de relacionamento como nunca se houve, com infertilidade como nunca se houve, como problemas no aparelho feminino, Também câncer, problemas de ovário, endometriose, útero. endometriose, né? E várias outras coisas. E sem falar o esgotamento, né? Que a mulher também está, o esgotamento físico, mental, psicológico. Então, tudo isso é consequência dessa, de tudo isso que a mulher vive hoje em dia. Foi um caminho que foi necessário no passado? Foi. Foi. Por quê? Porque havia muita opressão. E hoje a gente precisa encontrar esse equilíbrio, esse caminho do meio, né? A gente precisa encontrar essa forma de que eu vou ter um monte de papéis para conciliar, mas eu tenho que ter clareza de que se hoje eu estou resolvendo me dedicar para a minha profissão, a minha maternidade ou algumas outras áreas da minha vida, elas vão ficar um pouco em defasagem. E outro momento eu vou me dedicar mais para outra coisa e eu vou precisar fazer essa dança, mas com consciência de que o que eu quero de verdade agora. Porque até nisso nós mulheres, a gente aprendeu que a mulher tem que ser assim, tem que ser assado. E o que eu quero? Isso. Então, tudo isso, como diz você, tem um preço, né? Tem um custo. E a mulher
a partir do momento que ela passa por todas essas pressões e tudo mais, ela às vezes esquece de olhar para si, né? De se enxergar, de se ver, de se dar o autocuidado, né? E isso é ruim para nós mulheres também, isso. Porque nós precisamos nos olhar, precisamos ser cuidadas, precisamos nos cuidar em todos os sentidos, para que isso não seja motivos, né? Tudo que acontece, a gente não se perca. A gente não se perca. E quando menos espera, você está aí numa situação que não sabe como sair dela, Exatamente, né, Kelly? exatamente. E assim, essa coisa de como a Dani colocou aqui, que a mulher tem que dar conta de tudo, a gente não vai dar conta de É, tudo. Se a gente quiser dar conta de tudo, a gente vai pagar o preço com a nossa saúde, que é o que a gente vê, burnout. Gente, o número de burnout é muito maior em mulheres do que em sim, homens. Vocês acreditam é. nisso? E é isso mesmo, Kelly. Porque a mulher se sobrecarrega mais, né? A mulher tem outras tarefas além do que o homem tem. O homem geralmente é mais trabalhar, ter o emprego dele, ter, né, prover a casa, e a mulher tem muito mais que isso. Hoje está mudando um pouco, graças a Algumas Deus. A gente está vendo que os mulheres, homens eles estão ah, sendo mais sim, parceiros e tal. Mas o que está ocorrendo hoje, que eu percebo muito, é que está tendo uma despolarização dos casais, onde a mulher vai muito para o masculino e esse isso, homem acaba indo para o feminino, feminino. tá? É o quê? Quando eu falo de feminino e masculino, gente, é energia. Então a mulher vira, eu costumo brincar, vira o Chicão da borracharia, que é aquela empoderada demais, e o homem ele não vê espaço para ele ser homem É, e acaba virando banana. Aí a banana. mulher reclama do cara porque ele virou banana. Mas será que se ele for fazer algo, será que eu consigo comunicar os meus sentimentos para esse homem? Será que eu consigo hoje me deixar vulnerável? Por quê? Tem muita dor envolvida entre nós mulheres. Sim. A gente carrega muitas dores dessas histórias que já vêm de lá de trás e da nossa própria história. E aí, quando a gente vê aquele monte de dor, não, eu não posso me entregar totalmente. Porque chega um momento que, é como dizer assim, o corpo fala, né, Kelly? O corpo fala. Então, o corpo, ele vai somatizar aquilo tudo que não foi botado para fora, aquilo tudo que não foi resolvido, aquilo tudo que está pesando em você. E o corpo, realmente, ele vai mostrando sinais, a ponto de, às vezes, você chegar um momento que você só tem dor. Não é só dor de cabeça, de enxaqueca, dor de cabeça, uma dor qualquer. Assim, não que seja qualquer, mas não é só isso, né? Existem vários tipos de dores que esse acúmulo de problemas, né? Vai acarretando na gente. E quando você falou sobre o homem, realmente, o homem hoje, os mais atuais, né? Os homens que estão indo, saindo já está na fase adulta, eles são mais parceiros realmente das mulheres. Conheço homens, como tem aqui mesmo na live, que é aquele homem que lava um prato, é aquele homem que toma conta de uma casa, que se vira, sabe? Então, é um homem que ajuda. Não é um homem que espera ser cuidado, ser tratado, receber tudo na mão, só porque trabalha e traz dinheiro para dentro de casa, né? Então, conheço vários homens assim. Então, as coisas também estão mudando nesse sentido. Porque as mulheres também não querem mais homem que seja nesse perfil. As mulheres também estão exigindo mais hoje. Isso é muito bom, sabe? Elas só querem relacionar com um homem que seja parceiro, que né, se some. E o homem também, ele tem. Hoje em dia eu percebo na linguagem da maioria dos homens que eles vêm com essas questões de eu quero uma mulher que me ajude, que trabalhe. Só que a gente, muitas vezes, nós mulheres, a mulher, ela, a maturidade da mulher, ela é mais interna. A gente costuma ter a nossa vida um pouco mais pautada nos nossos relacionamentos, na nossa realização. Porque, por exemplo, quando a gente vai para o mercado de trabalho, o homem ele quer cada vez mais poder. A mulher que está nessa postura de querer cada vez mais poder, muitas vezes, quando ela chega lá no topo, até inclusive recentemente eu assisti aquele vídeo, né? Aquele documentário da Anitta, né? Que ela Sim, fala. Então, assim, a mulher ela chega lá no topo, ela tem tudo
Só que é um vazio gigantesco. Eu Por quê? vi Porque uma nós, passagem disso. mulheres, no fundo, a gente quer realização naquilo que a gente faz. A gente quer sentido naquilo que a gente faz. A gente não quer só dinheiro e só coisa para ostentar ou só dizer eu fiz. Não, a gente quer sentir que aquilo tem algo a mais no mundo, né? É Então, diferente dos homens isso. então, não é aquilo que está fora, né? Que está dentro, começa por aqui. Então, nem sempre o conquistar bem material, né? O lado financeiro, nem sempre é só isso. Tem muito mais. Então, quando você conquista tudo que você um dia quis, aí você chega lá e diz, meu Deus, cadê? Eu estou indo com um vazio enorme. E vai ser preenchido de que forma, né? Quais as formas de se preencher um vazio desse? Isso. E aí, onde acontece? Quando não somatiza, como a Cida falou, que é vira doença, que é quando você vai reprimindo, reprimindo tudo, Isso. normalmente vai tentar preencher esse vazio. Com o quê? Normalmente com vícios. Ou eu vou Vícios. para comida, né? A mulher costuma ir muito para comida. Quando Isso. não é para comida, excesso de compras, aí se endivida, aí compra um monte de coisa. Algumas poucas, né? Mas existe também, vai para bebida ou outros vícios. E nem Qualquer acho tipo poucas, de viu? compulsão Viu, querida? vem de Nem tentar acho preencher o poucas. vazio. Hã? Eu nem acho pouco. Eu acho que está crescendo muito. As mulheres estão muito sabe, tentando preencher esse vazio para pertencer, para achar que é uma mulher independente, que é uma mulher que sabe o que quer, é uma mulher que sabe se divertir. Às vezes as mulheres se perdem um pouco nisso, sabe? E como diz você, bebida, aí vem o sexo também, vem pornografia, sabe? E vem todos esses excessos. Exatamente, exatamente. E aí a gente tem que entender que como a gente vive no mundo masculino, não tem como a gente competir de igual para igual com o homem. Não dá, porque nós somos cíclicas. Nós não estamos todos os dias do mesmo jeito. Alguma de vocês consegue? Hoje em dia, o que, que acontece com as mulheres? A mulher, ela sacrifica a natureza dela feminina. Então, o que, que ela faz? Ela toma remédio para não menstruar, remédio para não sentir dor, remédio para não sentir, para não sentir, para não sentir. E ela perde essa sensibilidade que é nata nossa, essa intuição. É, e aí, ai, mas eu quero prosperidade, ai, eu quero relaxar. E por que, que você não relaxa? Porque você se desconectou da tua própria natureza. Você começou a se anestesiar de N coisas para não sentir. Porque eu não sei aonde que o ser humano aprendeu que sentir é ruim. E sentir é sentir coisas boas e as coisas ruins também. E Tolerar as saber. frustrações do que não é legal. E aí, nesse lugar onde eu me desconecto de quem eu sou, eu fico perdida. Porque o homem, se ele está trabalhando, ele aguenta. Ele aguenta, ele está sempre no mesmo ritmo. A mulher não. Chegou na TPM, ela está de um jeito. Chegou na fase ovulatória, ela está lá em 1000 graus. Aí ela produz a milhão, né? Aí depois chega na fase menstrual. Por quê? E o que, que acontecia lá atrás com as nossas ancestrais? Elas paravam, elas se recolhiam, elas tinham seus rituais. Uma mulher cuidava da outra, uma mulher ajudava a cuidar os filhos uma das outras. Não era isso? Ó, você Sim, era prima da minha mãe. Vocês foram criadas quase juntas. Por foi. quê? As mães, elas se uniam para cuidar das crianças. Isso desde antigamente. Hoje não. Uma ajudava a outra, uma cooperava com a outra. Eu vou ali, deixo meu filho, eu fico com ele, eu cuido, né? Então, aliviava a carga, né? E hoje você às vezes procura, olha para um lado, não tem aquele apoio, né? De você saber que vai poder deixar o filho com alguém, que vai poder ficar tranquila. Você tem que E, recorrer a uma escola, tempo integral, e não é só né? Ou então uma isso, babá Cida. que você não conhece, que você não sabe o que vai fazer com o seu filho, como vai se comportar com ele. E não é só isso. Tudo isso, além de dar uma dor no coração dessa mulher, porque no fundo, muitas vezes no fundo, ela queria estar ali, com o Sim, e tem filho, ausência. ou na casa dela. São todas? Claro que não. Cada uma tem que saber o que, que quer. Só que Isso, a rede de apoio está cada vez mais difícil. isso, tá. Está cada vez mais difícil. E não só isso, gente, o julgamento. Quem julga
das mulheres são as próprias Próprias mulheres que mais mulheres, julgam a gente. com certeza. Os homens não olham para essas coisas, os homens não percebem, não notam, não tem essa visão, sabe? Que as mulheres têm em relação a outra mulher. E por isso elas se cobram tanto. Eu acho que é como se ela visse o próprio espelho, né? E nisso critica, Exato. não sabendo que ali é ela. Se ela critica, é porque ela tem aquilo dentro dela também. Né? Então a gente às vezes olha e não gosta, vê e não quer ver. Porque e se vê, às vezes, incomoda, aí vamos criticar, vamos falar mal, vamos. Quer dizer, acaba sendo cruel com a mulher. Exatamente. Né, O Kelly? julgamento ele é tão cruel, e quando a gente vê uma mulher que está nesse lugar, gente, eu quero que vocês tenham clareza de uma coisa. Essa mulher, ela está com o feminino dela profundamente ferido. Ferido. A sociedade alimenta essa competitividade, porque esse mundo competitivo, ele é masculino. Sim. Nós, mulheres, nós não nascemos para competir umas com as outras. Pelo contrário, e sim para se unir. Porque a nossa cura desse feminino é justamente entre nós. Porque, e, inclusive, a gente fica ferida por isso. Porque quem é que vai criticar a mulher? Tu acha que é o homem que vai criticar? Por exemplo, vamos pegar um ponto, autoestima. Quem que degrilha a autoestima de uma mulher? Não é o homem. É a própria. Geralmente é a própria mulher. Ela se arruma, ela tá linda, maravilhosa. Aí ela sai na rua, ela vê uma outra que ela acha que tá mais bonita que ela, aí ela já começa. Se sentir eu acho que esse óculos não tá tão legal, não. Da Cida que é mais esse óculos não é dourado, bonito, né? De fulana é mais bonito. Aí se sente inadequada, né? Se Exato. sente que não tá fora daquele perfil. E acha que o bonito é o outro. E não se olha profundamente, isso. Não se vê, não se quer cuidar com o olhar do outro, da outra. Então isso acaba deixando a mulher cheia de pensamentos, de sensações, de cobranças, só vai fazer mal a ela. Cobranças, autossabotagem, culpa. O quanto que uma mulher se culpa, gente? Para pensar, vocês. Quanto que você, naquele momento que você para não fazer nada, que hoje em dia as mulheres não fazem mais isso, né? Aquele momento de fazer nada, aquele ócio criativo, relaxamento, que é tão necessário para a nossa natureza feminina. Aquele momento que tu para e tu tá pensando, mas eu tinha a louça para lavar, mas eu tinha que fazer a compra do mercado, mas o filho, aí o marido chama e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. E ela não relaxa mais. Não relaxa e se sente culpada um momentinho que fica parada, que fica ociosa ali. Ela acha que não está produzindo, então ela está errada. E acha que isso não é para ela. Né? Como se ela não merecesse esse momento. E acaba gerando, sabe, isso tudo que a gente vê, que as mulheres estão sendo acarretadas de série de problemas. Né? Como a gente já falou, profissional, físico e tudo mais. Sobrecargas. Né? Muitas têm que hoje ser o homem e a mulher dentro de casa, então tem aí dupla, tripla jornada de trabalho para conseguir sustentar. Muitas criam os filhos sozinhas. Pronto, as mães solos, né? Porque elas têm que se responsabilizar pela casa e pelo dinheiro para pagar, para poder manter o filho, que às vezes não tem, muitas aí não tem ajuda realmente do pai, né? Do homem lá com as tarefas. E nem só com as tarefas, como o financeiro, né? Então elas acabam ficando sozinhas. E cresceu bastante essa quantidade, a porcentagem de mulheres nessa situação. Inclusive mulheres que hoje também que têm a opção também de não escolher, de não ter filho, de não ser mãe, né? Que muitas vezes são criticadas também. Porque por que ela não vai ser mãe? Por que ela não quer? E aí é esse o ponto. Por que será que uma mulher não quer ser mãe? Por que será? Porque ela olha para outras mulheres e vê aquilo como algo difícil, dolorido, pesado. Muitas vezes essas mulheres que não querem ser mães, elas viram a mãe delas sofrendo. E não querem repetir, né? E aí vão para essa postura. Porque tu imagina,
você veio para essa experiência humana, né, com esse corpo feminino, como se fosse um carro. O carro tem lá várias funções. O carro do homem é diferente, tem mais outras funções. Mas aí eu paro e falo: não, eu não quero utilizar todas essas funções, porque essa aqui vai gastar muita gasolina, vai ser muito caro, né? A Bia falou. Certo, é isso Eu não mesmo. quero, então não vou experimentar essa função do meu carro. Mas entenda que tudo tem um preço. Um preço. Tá tudo bem, a gente tem opção hoje em dia, coisas que as nossas avós e mães muitas vezes não Não tinham. tiveram. Porém, tem um preço. Tem um preço. Que às vezes lá na frente, muitas se arrependem de, naquele período que eu poderia ter sido mãe, eu abri mão porque eu olhei para outras coisas. Porque a gente vai precisar fazer concessões, a gente vai precisar abrir mão de muitas coisas, né? Tanto eu como Cida somos mães. Tenho, acredito que algumas de vocês aqui. Função, é. A Jana falou assim: eu aprendi com a minha mãe pelo sofrimento dela ser independente. Exatamente, Jana. Todas nós, a nossa geração, eu acho que isso começou muito assim. Na minha geração, na geração da Cida em diante, começamos nessa. As nossas mães, por terem sofrido, elas colocaram isso na mente da gente. Olha, seja independente para não depender de Depender de homem. Por homem. quê? Por conta do sofrimento que elas passaram. Só que a gente continua até hoje vivendo a nossa vida baseada nesse sofrimento, que não necessariamente é o nosso. Olha, Entendeu? como a Elaine E falou aí, se aqui, ó, eu é vou para por um isso. lugar onde eu tenho que ser totalmente independente, gente, ninguém consegue ser 100% independente. A gente Não sempre vai depender consegue. dos outros. Se não é financeiramente, é de outras formas. Emocionalmente, Aí, o que eu vejo hoje na mulher? Não sei você, Cida, que você atende. Eu vejo isso. Quem é 99% das minhas clientes que eu atendo são mulheres que são financeiramente super independentes, mas emocionalmente totalmente dependentes. Dependentes. E aí, às vezes, ela não é dependente do homem, porque às vezes ela nem tem esse homem do lado dela. Mas aí ela é dependente da mãe, do pai, do filho, da amiga, dos outros, da aprovação dos outros. Então, tudo isso acarreta, né? Aí, como a Elaine falou que é por isso que as mulheres hoje em dia querem menos filhos. A carga está muito pesada. Ela, como mãe, diz isso, né? E você vê que hoje, boa parte das famílias só tem um filho. Né? Eu cheguei a ter 4, mas na minha família, eu sou a única. De 7 irmãos, eu sou a única que tenho 4. Outra tem 2, e o restante tem um. E não pretende ter mais filhos, porque a carga realmente é pesada, sabe? E hoje a gente quer dar o melhor aos nossos filhos, a gente quer que eles tenham aquilo que nós não tivemos, e sem falar a sociedade, né? Os perigos aí que está aí ao redor, né? Cercando os adolescentes, as crianças, e o nosso medo Sim. de que nossos Esse é filhos o ponto. entrem nesse caminho e a gente não dê conta. E também, eu acho que os que não querem ter, por exemplo, eles perderam um pouco da fé, eu acho que na humanidade, né? Não quero deixar, não quero que cresça, não quero, não sei como é que vai ser meus filhos, não sei como é que vai ser o mundo para eles. Então, eles têm esse medo. Aí é outro motivo que não querem ter filhos. Exatamente. Esse medo, eu vou falar uma coisa aqui que talvez muitos de vocês não concordem. E tá tudo bem, porque a gente tem que aprender e ter o direito de pensar diferente. Claro. Na minha visão, quando uma mulher fala que não quer ter filhos, é algo antinatural. Por quê? A natureza, ela vai para frente. Nenhum animal. Ah, mas a gente pensa, Kelly. Nenhuma árvore, nenhum animal fala assim: ah, eu não quero gerar frutos. Para mim é algo assim antinatural, mas eu compreendo. Eu compreendo. Se E aí respeita, né? existe um medo, uma dor. Os nossos pais, a nossa geração, até eu acho que até a minha geração, mais ou menos, isso não era tanto. A gente sabia que, assim, a gente não tinha essa preocupação de, eu tenho que dar tudo pro meu filho do bom e do melhor. Não, eu vou dar o possível, o que eu dou conta. E nós tínhamos que nos frustrar, nós tínhamos que lidar com a realidade do que era possível. Hoje nós temos um mundo onde nós temos tantas coisas
E se a gente parar para pensar, antigamente o povo não tinha quase nada E e eles viviam uma vida mais leve. tão feliz, Não é? tão alegre, tão, né? E Então, a assim, gente hoje tem tem tudo. tudo. No telefone chega tudo em casa. Eu não preciso nem levantar um dedo para fazer as coisas. Tudo, né? Tudo aqui na palma da minha mão. Tudo E digital, ainda é. assim eu vivo sobrecarregada. Tipo assim, parece que a conta não fecha, sabe? Por que será que a conta não fecha? Porque hoje a gente tem tanta opção, mas tanta opção, que a gente não quer perder mais nada. A gente quer tudo. Quer usar tudo. Quer ter acesso a todas as opções, tudo de uma vez. Tudo naquele dia. Aí o dia 24 horas não dá. Porque são N tarefas, fazer a conta, né? E aí vem o quê? Frustração. Frustração. Aí de Frustração. frustração, aí vem uma série de. Aí a pessoa fica feliz, a pessoa fica desanimada, sabe? Exato. Fica uma situação assim de olhar e eu disse, meu Deus, por que comigo é tudo assim? Por que comigo tudo dá errado? Por que não é como eu desejo? Por que não é como eu quero? Então, são tantas indagações, né? Bom, Porque as coisas não são como a gente às vezes almeja. aqui ela colocou aqui a facilidade, em vez de ajudar, está sobrecarregando a mente. Isso de fato acontece, só que a gente também tem que pensar que é um caminho sem volta. Ai, Em termos de tecnologias e avanços nesse sentido. Porém, nós, enquanto mulheres, a gente tem que começar a pensar nesse caminho de volta. Para onde, Kelly? Nós vamos voltar para antigamente? Claro que não. E justamente o nosso tema aqui é esse. Porque esses desafios aí dessa modernidade, da nossa vida enquanto mulher, a gente precisa pensar em voltar para o nosso feminino e encontrar esse meio do caminho, onde eu tenho que entender aonde que está o meu vazio que eu estou tentando preencher com 300 mil coisas, né? pois E aí, é. para isso estão aí terapias, mentorias, tantas outras coisas para nos ajudar nessa caminhada. Hoje a gente também tem facilidades que as nossas vós, nossas mães não tiveram. Então a gente tem essa facilidade. E a gente tem que saber usar isso o quê? A nosso favor. Em colocar pausas estratégias na nossa vida. Eu costumo falar para as minhas mentoradas que você precisa se colocar na sua agenda. É o seu momento. É Sim, inegociável esse momento. É inegociável. Porque senão a máquina vai pifar. pois é o equilíbrio, né? O equilíbrio das situações. Porque se a gente se coloca na nossa agenda mesmo, como você diz, a gente esquece de nós. E depois, né? E aí? A gente cuida de todo mundo e quem cuida da gente? Né, Kelly? Quem é Exatamente. que cuida? Exatamente. Hoje, até a gente colocou aqui algumas das questões que é muito essa pressão social. A gente tem aqui o Instagram, né? A Verinha colocou aqui o excesso de informação acaba nos prejudicando. Sim, hoje a gente tem uma quantidade de informações. Uma criança, ela tem na palma da mão dela a quantidade de informações que um adulto, durante toda a sua vida, não conseguia acumular. Ela tem ali disponível. Até o que Então, não assim, deve. o nosso cérebro não está preparado, ele está se adaptando a todas essas mudanças. E a gente vai ter que se adaptar sim, porque é como eu falei, é um caminho sem volta. O que a gente precisa é encontrar esse momento de se conectar com a nossa própria natureza, de entender que, meu, eu não sou igual a um homem, eu sou cíclica. Então eu tenho que me organizar para aquela semana que eu estou de TPM, eu não vou marcar determinadas coisas que eu sei que eu vou estar irritada, sabe? Que eu não vou estar 100% naquele trabalho, naquela. Ah, gente, caímos. Peraí, Cida. Vou te chamar de volta, mulher. Internet tem dessas coisas. Acontece. Acontece. Ai, ai, ai. Vamos lá. Mulher caiu. Exatamente, né? Eu fiquei assim, eita, o que aconteceu aí? Então, eu fiquei Mas, um tempão porque eu não consegui entender se eu tinha caído, se você tinha caído.
depois de meia hora que esse Instagram me mostra, Pois mas vamos é. lá. Mas É vamos como lá, se a eles, gente é como volta. se passou o tempo e chegou o momento e tuf, encerraram. Não sei o que foi. Eu postei o que foi, porque aí depois eu tento editar e colocar no nosso Pronto, feed, ótimo. né? Junta Mas estamos tudo, né? aqui. Isso daí se chama resistência, mas a gente vence a resistência com insistência. Com certeza. Então, vamos continuar da onde a gente Vamos parou. ver onde foi que a gente parou. Bora, mulherada, bora voltando. Então, Voltando. gente, eu estava falando da nossa natureza cíclica, né? Então, o Isso. primeiro ponto que eu acho importante a gente olhar para vocês, aí eu quero que vocês, mulheres que estão aqui, se perguntem como vocês lidam com a natureza de vocês cíclica? Vocês suprimem ela? Vocês tentam, pelo menos minimamente, se organizar para isso? Pois é, Kelly, então, você vê, né, que assim, eu mesmo já estou na fase mais madura, né, já é uma outra fase minha cíclica, que eu já estou na época da menopausa, quer dizer, que já vem outras demandas, outras situações, outras coisas que a gente, meu Deus, o que está acontecendo comigo, né? Aí existem as opções de faz reposição, não faz reposição, né? Cada um tem sua particularidade, suas... E e são coisas que a gente tem que lidar, fora tudo que a gente já lidou, né? E Me lida. fala. Aí já vem isso aí, que é outra fase. É onde a gente se olha, se vê que está mudando, está mais rápido do que nunca, e tem que correr atrás do prejuízo. Mas, ao mesmo tempo, sabe, Kelly, sabe o que é que eu vejo? Eu vejo que a mulher hoje, né, a mulher moderna, ela está mais algumas realmente estão mais sobrecarregadas, algumas estão, mas a mulher mais madura, ela já está mais descarregada disso aí, já está mais leve, certo? Tá? Já criou os filhos, né? Quem teve filhos, já às vezes já está até aposentada, ou já está com a carreira já firmada, né? Então ela começa a olhar para si. Eu acho que na maturidade, né, já começa a ter, algumas mulheres já têm isso aí. Nós buscamos mais, né, essa parte de se olhar, de se entender. Isso, Acontece que, né, é nessa hora também, Cida, que quando a mulher ela foi para essa vida muito insana do masculino, é nessa hora que chega a fatura. A fatura chega. pronto. Aí é quando tem que correr atrás do prejuízo, né? E muitas Justamente. vezes o correr atrás do prejuízo, para certas coisas, já não é mais possível. É. Maternidade é apenas uma delas. Mas tem tantas outras coisas que aí chega nessa hora que a mulher ela se dá conta de que, meu, um monte de coisas que eu poderia ter feito já passou, agora já não dá mais. E Não tem mais aí a gente energia. precisa aprender a lidar com uma grande frustração que vem. Isso, porque não tem mais energia, às vezes não tem mais saúde, né? Tem tempo, mas não tem o restante, muitas vezes. Exatamente. O que vale, né? Exatamente. Tem o tempo, mas não tem a qualidade de vida mais. Porque por Exatamente. mais que tente, hoje a nossa geração, ela até que está buscando se cuidar antes, ela está se atentando mais para a saúde. Eu percebo as academias lotadas como Sim. nunca vi antes. Então, assim, antigamente eu não via isso, né? A mulherada não Era se cuidava raro. muito. Eu Tanto me que uma lembro quando mulher eu me lembro quando eu comecei na minha juventude mesmo, 18 anos, só existia uma academia aqui na cidade. E não era muita gente que fazia. Então era um grupinho de pessoas, né? E eu estava nesse meio. Até hoje eu faço, mas não são todas aí, entendeu? e a Então qualidade de vida, mas a mulher já é, entendeu. é pensar no mais para frente, né? De ter uma autonomia. Então, eu acho que a mulher hoje, né? Uma boa parte das mulheres estão realmente, como diz vocês, as academias nunca tiveram tão cheias, porque elas estão tentando, começando, né? A se olhar, a querer, porque todas essas demandas aí, como sobrecarregou ela, e algumas estão olhando mais para si um pouquinho, e tá, Joy, eu preciso olhar para mim, eu preciso me cuidar, eu preciso correr atrás do prejuízo, né? As mulheres Exatamente. maduras mesmo, tem muito, a academia está cheia de mulheres maduras E a fazendo, mulherada tá que tá. treinando. Porque assim, hoje a gente tem uma qualidade de vida muito melhor.
Nós temos recursos, só que tem essa parte da saúde mental, Aí que não era como pega de antes. e nunca se teve. As mulheres antigamente, elas não se cuidavam tanto quanto nós nos cuidamos, elas não tinham essa preocupação com a saúde física e mental, né? Até porque a parte mental não era tão sobrecarregada quanto é hoje. Então, hoje o que eu percebo que a mulherada até muitas estão aí com um corpo legal, com uma aparência legal, com uma condição financeira legal, mas lá dentro a realização não tá legal, a dependência emocional tá enorme, é um buraco gigantesco, um vazio, muita frustração, muita dor, muita raiva, tanta coisa ali reprimida, que chega nessa fase, isso tudo vem mais ainda com força, né? Verdade, Kelly. Então, tudo isso, né, essas coisas todas que a mulher reprime, né, que ela guarda para si, que ela não consegue, às vezes, botar para fora, vai se acumulando, né? Vai se acumulando. Aí, às vezes, assim, como você fala, às vezes a mulher tá ali, perfeitinha, bonitinha, maravilhosa, posta coisas. É melhor. Aquela pessoa tem uma vida maravilhosa. A gente vê, menina, eu queria ter aquela vida, eu queria ser igual a ela, mas não sabe o que passa dentro daquela pessoa. Às vezes o mundo dela está desmoronando, desmoronando. E as pessoas não sabem, né? Cada um sabe só de si. E nem de si tanto, que às vezes as pessoas estão desmoronando e ainda não sabem qual o Nem caminho. elas se dão conta, né? Não Que se elas dão mesmas conta. estão desmoronando. Não Eu se dão percebo, conta. muitas pessoas já estão em relacionamentos, mulheres principalmente, porque a mulher, isso é cultural, né? De ter que sustentar um relacionamento. Então a mulher já está com um relacionamento destruído, ela está destruída, mas ela está ali, resiliente. E eu não é que eu sou a favor das pessoas separarem, não, pelo contrário. Não. Eu sou a favor de que a pessoa ela vai lutar sim pela família, ela vai tentar tudo que ela puder. Né? Sou super a favor da família em primeiro lugar, tentar resgatar. Eu acho que sempre tem jeito para ser resgatado um relacionamento, mas precisa que ambas estejam dispostas. E sempre há como, mas quando é só uma, e aí põe mil coisas ali na frente para não olhar, porque o medo da solidão para a mulher é muito maior do que para o homem. Verdade. Elas até dizem, é ruim com ele, sem ele é pior. Então, Né? eu Muitos ouvia pensam esse dessa forma. ditado. Até hoje alguns dizem ainda. Hoje mesmo eu ouvi uma pessoa falando, não, é ruim com ele, sem ele pior. Eu disse, meu Deus. E tem medo de ficar só realmente, de ter medo do novo, de não ser como ela espera, de não saber o que vai vir, o que vai enfrentar, elas preferem ficar no que está, porque é uma situação que ela já É o mal conhece. conhecido. Então, para ela é mais fácil ficar naquela situação, viver naquela vidinha mais ou menos, do que tentar uma vida diferente e não dar certo, se frustrar ou se arrepender. Então, é uma vida que elas se conformam. É como eu digo a você, que às vezes as pessoas estão doentes e não percebem que está. Né? São dependentes emocional, são pessoas que estão a mente fragilizada, né? Super estressada, e às vezes não se percebe. Acha que aquilo vai passar, porque eu sou assim, eu sou dessa forma, eu funciono assim, porque minha vida é assim, minha mãe teve essa vida, eu também tenho. Ou então fica doente, não percebe que o corpo está dando mil sinais, a vida está ali, ó, fazendo isso na cara dela, jogando e ela não vê. Porque enquanto a gente tá, gente, numa zona de conforto, a gente não cresce. Não existe mudança, não existe crescimento na zona de conforto. É preciso se desafiar, é preciso, sabe, ir para o novo, ir para o desconhecido. Nem que seja naquele mesmo relacionamento, eu preciso terminar com aquele relacionamento que não está dando certo e renovar com aquela mesma pessoa. Mas tem conversa, coisas né, um que diálogo, né, para que isso realmente aconteça. E é muito necessário mesmo isso aí tudo, sabe, Kelly? Então, eu acho que a mulher tem que dar esse passo, sabe? E como eu estava falando, às vezes a mulher, por exemplo, eu tenho clientes mesmo que
vêm com problemas aqui, né? Mulheres, é relacionamento, é vida assim, o pessoal dela, é as crenças, são as dores emocionais que ela traz, uma série de coisas, os traumas. E vem para terapia quando vem, aí faz algumas sessões, quando melhora um pouquinho, Tchau. tchau. Ah, eu estou bem, já melhorei. Ou então, em casa, aliviou um pouquinho a barra, sabe? Mal começou, aliviou um pouquinho a barra por um momentinho, pronto, já resolvi meu problema. Aí se Hoje, acomoda, Cida, não faz, não cuida. hoje, Cida, por essas facilidades todas do mundo moderno, as pessoas estão muito imediatistas. Porque assim, eu peço um negócio, tem que. Vocês Chega sabem que já. até para comprar, a pessoa não pode pôr um formulário de coisa muito difícil, senão a pessoa desiste de comprar. Então tem que ser tudo Sim, muito. É um clique. é. Já deixa salvo o cartão de crédito lá. Então, assim, as pessoas estão tão imediatistas, elas pedem, tem que chegar em tantos minutos. Ah, esse aqui vai demorar muito, não quero. Então, a coisa está tão desse jeito que até na vida, para tudo, para as relações, para se olhar. Porque o que é uma terapia? Demanda tempo. É uma vida inteira, são traumas de toda uma vida, são traumas de gerações herdados de lá de trás, gerações e gerações que a Sim. gente carrega. E aí a gente tem que entender que não é a curto prazo. A curto prazo eu vou ter um alívio? Sim. Só que o alívio eu estou trabalhando ainda na superfície. É Momentâneo. igual eu estou com uma dor de cabeça, aí eu tomo remédio para dor. Mas no Isso. fundo, aquela dor de cabeça, ela está vindo de onde? Ela está vindo de um tumor que eu estou no cérebro? Ela está vindo do meu fígado que está ruim? Ela está vindo de onde essa dor de cabeça? Vindo do meu excesso de preocupação, de ansiedade, né? Não é? Tudo isso é Então, se eu não fruto. olho para esse profundo, para essa camada que está mais embaixo, eu fui lá, fiz 2 sessões, às vezes em uma sessão, né? A pessoa já sai Isso. bem, já sai aliviada e acha que ok, já deu para mim. E não E é outra verdade. coisa, viu, Kelly? E às vezes também, como você disse, que é tudo imediato, né? Tudo imediatismo. E o que acontece? Vem para a terapia, né? Faz algumas sessões e já quer um resultado rápido. Assim, quer Não, que milagre. eu não tô vendo mudanças, não estou percebendo, não está acontecendo nada. Eu continuo com problema. Eu estou resolvendo. Por exemplo, a terapia que eu trabalho, a gente volta muito, né? Lá na infância, a gente começa por lá. Sendo que quando vai resolvendo lá, já vai influenciando aqui, já vai mudando alguma coisa aqui mais sutilmente, e começa muito interno. Porque às vezes a mãe coloca o filho, não estou vendo nenhuma mudança. Mas é que começa internamente a mudança. Então você tem que trabalhar toda a sua infância, tudo que você, porque tudo nós trazemos de lá, da nossa infância, da nossa, né, o que a gente viveu, o que a gente presenciou, o que a gente ouviu, e tudo isso. Então, aí que acontece, tem que começar de lá. Aí não vê hoje, sabe, uma resposta rápida, não resolveu o meu problema atual, que eu tô com o problema é esse. Não é o da infância, é esse. Não sabendo que um está ligado ao outro, sabe? Né? Sim. Um influencia o outro. Aí a pessoa acaba desistindo, porque quer logo o resultado, quer logo uma resposta. Eu quero me transformar, eu quero mudar minha vida, mas tem que ser Sim. logo. Eu não tenho a paciência, A, a sabe? Dani, a Dani colocou aqui. Não é porque você não foca que o problema é que ele não vai desaparecer. Não é bem assim que funciona, Dani. Vou falar sobre o meu ponto de vista, mas é mais ou menos no esquema que a Cida trabalha. Só são técnicas diferentes. Isso, isso. O que acontece? O problema que você está vendo aqui, ó, é todos esses problemas. É, Mas, na verdade, o problema real é esse aqui, é. que está Isso aí são escondido lá no sintomas. inconsciente. São Então, sintomas. até você chegar nesse daqui, que está aqui escondido, é igual uma cebola. Você vai Isso. descascando as camadas para você chegar aqui. Às Isso. vezes, o cliente ele já está pronto, então ele chega rápido. Varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que realmente com poucas sessões têm uma transformação gigantesca. E Devido tem à pessoas que levam neuroplasticidade. mais tempo, porque Sim, depende do tipo de trauma, da profundidade desse trauma, de quando foi esse trauma. Então, por exemplo, aí a pessoa fala assim:
Ah, vamos pegar um exemplo de uma mulher. A vida inteira eu achava que eu era mulher de dedo podre. Porque até os outros falavam, entre as crenças, né? Isso. Só que não era isso. Eu tinha uma dor. Uma dor que estava Precisava lá ser, atrás com que o meu precisava ser pai. olhada. Com o Precisava meu ser olhada, pai. né? Que Né, vinha da Kelly? história dos meus pais. Que eu Isso. comprei para mim. Que eu sofri. E aí, por conta dessa dor que está me regindo, como diz o Jung, enquanto a gente não tornar consciente o que está inconsciente, Inconsciente, né? isso. Isso vai governar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Ah, era o meu destino. Isso, Só pegar é. homem, só ter o dedo podre, só pegar homem que me Destino, fazia mal. de Não, sorte, de sorte. Ah, não tenho sorte, né? não. Hoje eu não acredito em sorte. Também não. Acontece que nós temos conteúdos internos inconscientes e o nosso inconsciente ele é 90 a 90, 90 não, 95 a 98%. Então, quer dizer, a gente só consegue ter na consciência a pontinha do iceberg. Ah, O é. resto que está tudo lá está comandando o painel de controle. E você está seguindo a tua vida achando uma coisa, mas lá dentro quem está regendo é outra. Então, estou sendo regida por quê? Por uma dor, por um padrão muitas vezes repetitivo. E aí eu pergunto para você, porque a gente está falando aqui de mulher, É, né? Nós estamos no mês da mulher. isso. Com quem eu aprendi a ser mulher? Com as mulheres da minha família. Qual era o Sim. padrão que tinha dessas mulheres? As mulheres da minha família eram as guerreiras, porque da nossa família é guerreira, né? É, e Né, como, viu? Cida? Minha mãe mesmo, meu Deus do céu, Da é nossa super família, guerreira. as mulheres. Só que isso começou lá em um momento. E qual o padrão da sua família? Não, na minha família as mulheres esperam as coisas acontecer. Ah, na minha família as mulheres assim. Então, existem várias crenças, várias coisas que a gente carrega onde a gente aprendeu, ó, ser mulher é desse jeito, ser mulher é ser daquele jeito. Só que isso foi o que eu aprendi, foi o que eu trouxe na minha bagagem. Só que eu não preciso continuar carregando esse peso todo, dessa bagagem toda que são delas. Eu preciso entender o que a Kelly gosta. A Cida precisa Sim, entender o que a Kelly gosta. Eu vou abrir minha maleta e vou falar: não, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não, esse aqui sim. E assim, com respeito, com carinho, com amor, curando essa história. Porque não é assim, aí se eu não quero. Tudo que eu isso. excluo volta com muita força. É Muita. igual uma bola. Sabe, você pega uma bola na piscina, tenta afundar ela. Você tenta Sobe afundar, ou quando ela mexe. volta, ela vem com tudo. É a mesma Sim. coisa. Então, a gente tem que escolher qual é a luta, né? Que a gente quer lutar, Isso, né, exatamente. Kelly? Porque, minha filha, a gente trazer os mesmos padrões, sabe? Mesmos comportamentos, mesmos pensamentos que a gente aprendeu, não vai nos levar a caminho nenhum, né? Que seja interessante, que proporcione uma vida melhor, uma situação melhor para a gente, né? Então a gente precisa tratar isso realmente. Como você diz, a gente traz tudo de lá e precisa ser resolvido, precisa ser entendido, sabe? A gente precisa fazer as pazes com a nossa criança, sabe? Né, Kelly? Então, e os gatilhos vão aí, ó, acontecendo na nossa vida, para nos lembrar que Principalmente a para gente não tem passar para as algo. nossas filhas, né? Sim, Para as filhas mulheres, né? No meu caso, eu não tenho filha mulher, é, tenho filho homem, mas mesmo assim, né? Nós também educamos esses homens. Como? isso. Protegendo esses homens. Como? Muitas vezes a própria mãe, ela chega em casa cansada e ela não pede para o filho homem pegar um copo d'água para ela. Não, ela pede para a filha mulher. A filha é mulher, Ela verdade. não Quantos pede isso a para o gente já filho fez? homem lavar uma louça, ela pede para a filha mulher. Por quê? Porque A gente nós mesmas aprendeu. temos já isso arraigado dentro da A gente. gente aprendeu isso, Kelly. E para desaprender, É não é fácil, desaprender, é né? voltar. E como que eu olho para essas outras mulheres? Será que a mulher que trabalha, eu contrato uma mulher para trabalhar na minha casa, fazer a limpeza da minha casa porque eu trabalho fora? Será que eu Sim, olho para essa mulher como alguém menos que eu? Será que a verdade. mulher que eu contrato para cuidar do meu filho enquanto eu estou fora, eu vou olhar para ela como alguém menor do que eu?
Será que a mulher que optou só ser do lar, ser mãe e não ser uma empresária e não trabalhar fora, eu olho para ela como alguém menor? Por que eu ainda tenho esse olhar? Então, são todas questões que envolvem esse universo nosso feminino, onde muitas vezes a gente não respeita isso. Sim. A gente olha e talvez lá no fundo eu me sinta às vezes até irritada e porque eu queria estar ali naquele lugar e no fundo eu não reconheço. Sim, com certeza, né? E isso aí é algo para se pensar bastante, para se a mulher se dar ter esse olhar para si, né? E a gente realmente às vezes enxerga as pessoas dessa forma, vê as pessoas pequenas, né? Isso, e a gente também às vezes se sente também nesse lugar, se sente pequena, sabe? Se sente que tem algo ainda a desejar, né? E nunca é suficiente. Faço, faço, faço e cadê? Ainda não sou totalmente, não sou reconhecida, né? Não sou valorizada, me sinto que não foi suficiente tudo que eu fiz. E aí, como é que fica? Esse é um grande problema do mundo hoje também, que eu É, vejo nas mulheres. Parece que nada nunca é suficiente. Criei meus filhos, tenho minha casa, tenho meu. Mas não, nunca é ainda, suficiente. é como se a gente nunca desse Essa falta, né? Esse tudo. buraco interno. Mas, É com claro, a certeza é gente isso tem que mesmo. sempre buscar melhorar e evoluir, a gente vai sempre estar buscando mais, mas a questão é de que lugar eu estou olhando para isso? Eu estou olhando para isso do meu desejo ou da minha falta? Do que eu realmente desejo ou do que as pessoas esperam de mim? As pessoas da minha família, as pessoas da sociedade, do meu trabalho, enfim. Será que eu estou olhando para isso de qual lugar? É nesse ponto aí que eu preciso olhar. Quanto nos incomoda a crítica alheia, quanto nos incomoda o olhar do outro, né? O que o outro faz, o que o outro diz, o que o outro fala, o que o outro acha que a gente deve fazer, né, Kelly? Quanto isso ainda faz parte da gente olhar e ver assim, olha, eu consigo dar conta disso? Eu estou realmente suprindo isso aí, tudo que estão exigindo de mim, que estão querendo de mim, que a sociedade impõe para uma mulher, Então, principalmente porque se para nós você mulheres. entrar nessa telinha aqui, você vai ver que você nunca vai ser suficiente. Jamais. Jamais. A Jana colocou aqui, verdade, parece que a gente só fica pensando no que falta e não valoriza o que já conquistou. É Exatamente. isso, Jana. Eu percebo essa falta de autovalorização, de não conseguir se reconhecer, de entender que eu mereço pelo simples fato de eu ser um ser humano como outro qualquer. Eu sou comum, mas ao mesmo tempo eu mereço. Eu mereço. E valorizar aquilo que eu tenho, aquilo que eu conquistei, aquilo que eu me esforcei, tudo isso. E a partir daquele ponto, sim, eu posso desejar algo a mais. E não Isso. desejar no lugar da falta. E quando eu desejo Então, no lugar da falta, vem uma coisa que aparece muito em terapia, não sei se acontece com a Cida, mas comigo aparece muito. muito. Autossabotagem. O tempo Daí todo. O tempo que todo vem. as pessoas se auto-sabotam. Inclusive com a terapia em si. Se auto-sabota, durante a terapia se auto-sabota, sabe? Porque é como se estivesse fugindo, né? Porque Fugindo da realidade. às vezes a E deixando sempre para autossabotagem. depois, né, Kelly? Tá calor aí, Kelly? Tá. Daí eu não quis ligar o negócio, aí peguei isso aqui. Muito bem. Então, aí a mulher acaba se sabotando realmente, sabe? É até para uma desculpa, né? Não, depois eu faço, depois eu mudo, depois eu melhoro, depois mais na frente eu consigo, depois eu vou, depois eu faço, e vai ficar sempre para depois, para depois. E o dia vai passando, a semana vai passando, o mês, aí quando me esperava, passou Passou. tempos e tempos e você não fez aquilo que você queria, aquilo que era para você fazer, aquilo que era bom para você, sabe? E autossabotagem, muitas vezes, ela é inconsciente. Ah, Porque sim, quando eu vou para um lugar onde eu quero ter um sucesso, eu quero ter não sei o quê, eu quero não sei o quê, mas lá no fundo eu não quero, tenho medo. onde eu me autossaboto. Essa é Eu tenho medo, a eu não raiz da sei como vai autossabotagem. No ser, né? fundo, É, Kelly. É bem isso, é bem isso.
Freud, ele fala assim que ele entende que a mulher ela tem que olhar para o desejo dela. É o principal lugar. Porque antigamente, né, inclusive tinham as mulheres que eram consideradas histéricas, inclusive só mulheres são consideradas histéricas, porque isso vem do nosso útero. Isso. Porque o nome histérico vem daí. Então, só nós temos o poder de gerar, nós temos o útero. Homens não têm útero. Isso. E aí o que acontece? Nesse lugar, essa própria histeria vem desse lugar onde a mulher ela foi durante muitos e muitos anos proibida de olhar para o próprio desejo. Sim, não podia As mulheres sentir, nem podiam podia, desejar. né? E Nem até podia hoje a gente sentir. ainda traz um pouco disso, sabe? Porque às vezes a gente está desejando coisas que no fundo, a gente não quer. É só Percebo, eu acho. para mostrar, ou porque o outro quer, ou para deixar alguém feliz, ou porque eu estou sendo pressionada, por N fatores, mas será que é isso mesmo que eu quero? Exatamente. É mais para impressionar os outros, né, Kelly? Para impressionar e para mostrar ao outro que você quer alguma coisa e que você consegue, E às para se vezes. E validar, não é algo que você né? muito quer, ah? Para se validar também. Sim, para se validar, exatamente. Então, e antes, como você estava dizendo, né, a mulher ela não tinha direito nem de sentir prazer, né? Antigamente, a mulher não podia, ela não podia sentir. Era só objeto de descarrego, né? A mulher era um objeto. A mulher não tinha sentimentos, a mulher não podia ter. Quer dizer, a mulher, né, com o tempo, a mulher foi conquistando essa liberdade, E né? algumas foi até para um extremo, né? Onde elas, aquilo também Exageram. foram para um outro extremo, né? Aqui eu não estou fazendo uma crítica, mas a gente Não, precisa entender de que lugar fez com que eu me desconectasse de algo que é sagrado para mim, que é isso. íntimo para mim, e eu fosse para esse outro extremo. É. Existe também uma dor aí envolvida em tudo isso. Tem, claro. Se você olhar bem, tem algo ali a se trabalhar, algo a se tratar. Porque às vezes tem alguma coisa lá guardada, escondida, que faz com que você se Sim, comporte, veja com esse olhar, né? E acaba acontecendo isso mesmo, né? A polaridade. E a gente tem tentando sempre o certo, né? A gente procurar o caminho do meio, né? Nem para mais, nem para menos, porque todo excesso é falta, né? exatamente. Gera uma falta. A Jana Então, e essa falta vai ser preenchida de qualquer forma, como a gente já falou no início. Preenchida de uma maneira que vai fazer mal a e aí gente, a gente que não vai pode fazer bem. escolher preencher isso de outra forma, de uma forma positiva. Sim, E aí, exatamente, é exatamente gente, isso. muitas vezes, a maioria das pessoas, muitas vezes não vai conseguir fazer isso sozinho. E talvez em alguns momentos vai precisar realmente de uma ajuda, né? É por isso que a gente estuda, é por isso que a gente trabalha com isso, porque nem sempre a gente vai conseguir ir para esse caminho Não, sozinha. exatamente, Kelly. Não vai conseguir, porque tem momentos que você está tão cheia, tá tão, sabe, sem saber para onde ir, correr, o que fazer, você não sabe que caminho tomar, que rumo, e você precisa de ajuda. Tem que procurar uma ajuda, né, profissional, para que você tenha uma qualidade de vida melhor, para que você consiga resolver suas dores, seus traumas, suas crenças, né? Então precisa ter uma ajuda. E essa ajuda vem muito da terapia, da psicologia, né, da constelação familiar, de uma série de tipos de tratamentos que você pode ter, sabe? E para quê? Para que fugir, para que depois você não chegue a ter que chegar a um ponto de ficar sendo medicado o tempo todo, ficar só à base de remédios, de medicamentos, né? Ou Ficar dependente dessa sofrendo, né? situação, ou então sofrendo e achar que a vida se resume a isso. E não saber o que é ser você limpa dessas coisas, sabe? Ser você mesmo. Você leve, você feliz. Não sabe o que é ser feliz, não sabe o que é ser leve, não sabe o que é seguir a vida de uma forma mais tranquila. E muitas vezes a gente fala assim, se daí tem pessoas que escutam e falam assim, ah, mas será que isso existe mesmo? Eu lembro que por ter vivido questões de relacionamento muito difícil, durante muito tempo,
quando as pessoas falavam, eu não acreditava. Eu falava, ah, isso aí o povo fala, mas não é verdade. Isso aí é só fachada, isso não existe. Até que eu me deparei, passei a conviver com pessoas saudáveis de verdade. E aí, eu fui vendo, nossa, mas isso existe. Mas isso existe mesmo. Eu me lembro que eu passei durante toda a minha vida achando que não existia um casamento feliz, que não existia um casal saudável. Na minha concepção, isso não era possível, porque o que eu via, o que eu ouvia era só coisas. O que eu vivi também foi o quê? Repetir aquilo que era conhecido. A gente sempre vai tender a fazer o que é conhecido. E para romper, né? Nem todo mundo consegue romper de uma forma fácil. Algumas pessoas precisam conseguir olhar para a história para poder romper. Realmente passar por alguns processos terapêuticos, enfim, para curar as dores e romper. E quando eu vi, tipo, convivi com essas pessoas e vi aquilo, eu falei, nossa, e hoje eu convivo com várias pessoas saudáveis. E eu vejo o quanto é diferente, o quanto é possível essa vida mais leve, essa vida mais prazerosa, essa vida onde a gente olha para as pessoas e tem mais compaixão com essas mulheres. Não é querer ajudar, querer, ai, coitada, ai, tadinha, não. É ver a força daquela mulher e falar, meu, tu consegue, tu vai dar conta, sabe? Isso, ser Você é parceiro da mulher. digna. Apoiar, né? Dar apoio, dar força, dar incentivo, né? E como você falou assim, que você viveu uma realidade que você, como diz você, já era conhecida realmente. Então, muitas mulheres vivem essa realidade, sabe, Kelly? De só conhecer aquilo, de viver aquilo e achar que não existe outro, que não, sabe? Não, será se consegue mesmo? Será se tem outro caminho, sabe, Kelly? Então, tudo isso, a mulher fica naquela insegurança, naquela descrença, sabe? E por não ver outro caminho. Acha que o caminho é só aquele que ela vive. E ao redor dela, né? Sim. Que ela E vive eu tô ao redor falando de dela. relacionamento, mas é qualquer outra coisa. Não, Trabalho, tudo, em dinheiro, tudo. Em conquistas, tudo. né? Tem gente que vai num lugar legal e não se sente nem bem naquele lugar. Porque lá dentro se sente que não é merecedor. É outra coisa também, né? Que você, às vezes, quando você tem um pouco, você acha que é muito para você. Você acha que já foi mais do que você merecia. Será que eu mereço? Será que é para mim? Quantas vezes eu pensei isso também na minha juventude, sabe? Então, Meu Deus. Então, hoje, né? Hoje eu já vejo que eu mereço. Nós merecemos tudo. Tudo está à nossa disposição. Basta a gente querer realmente, conscientemente querer. E inconsciente também, porque o nosso inconsciente, ele nos sabota também, sim. né? Porque você pensa uma coisa, quer inconsciente, mas lá seu inconsciente tá ali, ó, contando uma historinha diferente para você. Então tem que ele também acreditar que você pode, que você é, que você vai conseguir, que você tem, e que você tem direito, que você é merecedora, sabe? Então isso é uma batalha para você enfrentar, né? Esse desafio de você estar se conscientizando. E só vai conseguir quando conseguir olhar para essa parte do Só. inconsciente que está te travando, que está te E bloqueando. Enquanto geralmente você não não consegue. tornar isso conhecido, curado, trazer à tona e limpar essas crenças, essas dores, esses traumas, entenda que isso sempre vai te trazer de volta para o conhecido. E aí tem gente que fala assim, né? Mas é porque Deus quer. Se Deus. Se Gente, Deus Deus quiser, quer. Deus deixa tudo disponível tá para tudo. gente. É o looping, né? A Você gente acaba vivendo um precisa sim looping. ter essa conexão com Deus, mas entendendo, confiando, a gente vai sempre precisar ter essa conexão, que é uma coisa também que muitas mulheres se desconectaram e que é importante para nós, esse olhar para dentro, para nossa espiritualidade, da forma que fizer sentido para cada uma. É importante a gente ter esses momentos de conexão, porque isso também faz parte do nosso feminino. Com Isso certeza. também vai trazer a paz, a leveza, vai ajudar a gente em todo o processo. Mas não assim, Deus quer, é assim mesmo. Entrega Ah, tudo
na mão dele. A responsabilidade fica toda para Deus. Aí Deus nos dá, aí vamos ficar com raiva de Deus. É como se Deus não desse, né? Tipo, Como se minha tivesse a filha, nossa Deus te deu responsabilidade. livre-arbítrio, e vai Sim, lá, faz. e é como se a gente tirasse a nossa responsabilidade, colocasse na mão de Deus, né? Os idosos falam muito isso, minha mãe fala muito isso, mas aí é a mente dela, É a a gente crença tem que respeitar. deles. É. Mas hoje se tem conhecimento que não é bem assim, né? Hoje, a mulher de hoje, ela tem mais noção, boa parte tem, se ela procurar, ela encontra, né? Um caminho, encontra uma solução, encontra N formas de trabalhar isso nela. Porque sozinha, falar a verdade, sozinha, a pessoa não consegue. Quando está nessa situação, sozinha, eu consigo. Aí se apega, às vezes, até a religião. Porque agora eu conheci Jesus, eu conheci Deus. Agora eu estou rezando, aí reza texto. Não criticando, né? Mas que cada um com a sua fé, cada um com as suas, né? É Suas válido, crenças. mas às Mas, vezes a gente precisa de mais. então, o problema é que a gente acha que é só aquilo, entendeu? Aquilo é algo mais, é algo mais, é muito bom. Mas não pode só entregar na mão daquilo ali e lavar as mãos e dizer, agora eu vou esperar, Caia porque do céu. agora, porque eu estou rezando, porque eu estou orando, porque eu estou indo na igreja, porque isso, e eu vou ter tudo. Mas não é, você tem que entender, encontrar isso dentro de si e ver que a responsabilidade é sua e que você pode junto, claro, com a fé, crendo, porque hoje e é assim, você tem que crer realmente. Se não crer, seja em que for, seja em que, né, que você crê, você precisa ter uma crença. Isso aí. Até Cida, vamos para já, vamos encerrar. encaminhando para a gente finalizar, né? Para a gente até acabou se Isso. estendendo um pouco mais, porque a live caiu, enfim. Isso. Vamos finalizando um pouco. Vou pedir para você, deixe uma mensagem. O que você deixaria de mensagem aí para as mulheres hoje da atualidade? Bem, eu acho assim, né? Eu digo o que para as mulheres? Que elas valem muito. Que elas são mulheres que se podem se empoderar, sabe? E que elas conseguiram chegar muito além de nossos antepassados, né? E elas podem muito mais. O que ela precisa? Você precisa, mulher, olhar para si, ter o seu autocuidado, ser generosa consigo mesmo e ver caminhos onde você, como se diz, caminhos leves para você aliviar seus caminhos, suas tarefas, tudo, e tendo um momento para você se cuidar da sua saúde, seja lendo um livro, um momento só seu, seja fazendo um exercício físico, uma caminhada, indo a um parque, ter um momento seu de estar ociosa e não se culpar por isso tudo, entendeu? De se cuidar e cuidar de si e olhar para dentro também de si. E saber que você não está sozinha, e que você tem como procurar ajuda e que você é especial. A mulher é um ser especial, maravilhoso. Então vamos nos unir, nos fortalecer e procurar o melhor sempre para nós, que nós merecemos. Bom? Tudo bom, tudo bom. Eu também, né, penso exatamente assim. Eu acho que nós mulheres, nós temos que primeiro aprender a olhar para nós em primeiro lugar. Não é egoísmo, é amor próprio que muitas vezes está faltando, né? Isso, como a Janaína colocou aqui da autoestima, isso melhora não só a nossa autoestima, porque a nossa autoestima ela está ligada ao nosso alto valor, é se conhecer. Eu só vou entender o meu valor a hora que eu me conhecer de verdade. Quem sou eu? Para além das expectativas das outras pessoas. E a partir do momento que eu sei quem eu sou nesse mundo, o que eu vim trazer aqui de voz, por que Deus me criou, nesse lugar, eu vou me bancar. Quando eu falo me bancar, não é me bancar financeiramente, tá? É bancar as minhas escolhas, bancar os meus desejos, ir atrás, buscar recurso, buscar aliados, buscar cura, buscar aquilo que me falta. Mas buscar aquilo que me falta de uma forma saudável, né? Para quê? Para que eu não vá me conectar com esse vazio, com tudo isso para um lugar onde, em vez de eu estar indo para o mais, eu estou indo para o menos. Então, é esse olhar. Olhem para o mais.
façam suas escolhas, decidam, né? Não esperem as pessoas decidir por vocês, decidam, banquem suas escolhas. Ah, mas deu tudo errado. Deu tudo errado. Eu aprendi. A gente não tem como aprender só acertando, gente. Não tem como. A gente erra em tudo. A gente vai errar na maternidade, a gente vai errar no profissional, a gente vai errar com a gente mesma, a gente vai errar com as pessoas, a gente vai errar com tudo. Enquanto eu não quiser errar, eu não cresço. Eu não cresço. Porque eu fico ali, só no conhecido. Naquele lugar não tem crescimento. Vai ser mais do mesmo. Para eu ir para o mais, eu vou ter que me arriscar e eu vou ter que errar. E eu vou errar, eu vou aprender, eu vou pedir desculpa, eu vou me retratar, eu vou tentar de novo. E aí eu vou crescendo. E aí eu vou ampliando. E aí eu vou crescendo. É nesse lugar. Enquanto eu estiver ali só no quentinho, não vai, né? No quentinho, no conhecido, isso é uma postura da criança infantil. A criança quer segurança, a criança quer o quentinho. O adulto não. A adulta, ela cuida de si mesma, ela aprende ao que? A se maternar, que é cuidar, que é o autocuidado, que é ser a própria mãe, e se paternar, se bancar, ir para o mundo, fazer, se impor, pôr limites, né, nas relações, nas coisas. É só até aqui que você vai. Então, é nesse lugar onde o quê? Eu me paterno, eu me protejo. Então, nesse lugar, eu estou forte, eu estou adulta e eu vou bancar. Errei, começo de novo. E assim vai. E assim a gente vai crescendo. E assim a gente vai evoluindo. Não tem jeito, gente. Não tem fórmula mágica. Não tem pílula mágica. Não existe. E quem quiser comprar a pílula mágica, eu sinto muito. Vocês vão pagar um preço. Porque hoje é muito mais fácil você pagar 1.000 e poucos reais no Ozempic do que você ficar meses numa academia. Mas você pode ter certeza que você ir ali meses na academia não é um corpo apenas que você está ganhando. Você está ganhando saúde física, saúde mental, qualidade de vida na sua velhice. Então, assim, é um preço que você vai ganhar, é algo que você vai ganhar a longo prazo. A longo prazo, exatamente. E a curto prazo você vai ganhar o quê? Só a estética, e aí? E o resto? E a saúde, o preço? Então, banquem aquilo que vocês querem. Eu acho que esse é o verdadeiro empoderamento da mulher, é conseguir bancar. E, infelizmente, o que eu vejo hoje é um empoderamento fake. Fake. É muitas vezes só fachada. Então, essa é o que eu queria deixar para vocês, né? Se banquem, se empoderem de vocês mesmas, mas assim, nesse lugar, entendendo que o homem é necessário, o outro é necessário, peçam ajuda, peçam apoio, não fiquem cansadas e sobrecarregadas, não tenham medo de ser vulnerável. Você não é mais uma criança. Ninguém vai te destruir mais, ninguém vai te bater e te machucar se você não quiser, se você não permitir. As pessoas só fazem com você aquilo que você permite. Se você se paterna, se você está firme e põe limites, ninguém vai passar por cima de você. Então, não tenha medo de se entregar nas suas relações. É nesse lugar. Alguém quer deixar alguma pergunta, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Veja aí, pessoal. Falamos pra caramba. Foi. Assunto muito amplo, né, Kelly? Muito amplo, é muita coisa assim para se falar sobre a mulher moderna, a mulher atual. Mas acho que não tem não, viu, pessoal? Então, beijo, minhas queridas e queridos. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Que esteja aí presente na vida de vocês. Obrigada, Cida, por ter aceitado o meu convite. Eu agradeço grandemente, gratidão pelo seu convite. Foi uma honra, viu, Kelly? Eu gostei muito e obrigada. E obrigada a todos também que estão assistindo, a Jana né? já está deixando aqui uma dica para a nossa próxima live. Se possível, no futuro falem sobre o erro. Veja aí, pessoal. A importância de errar, né? Não é fácil, mas é necessário. Super necessário. Vou fazer uma live sobre isso, Jana.
para falar sobre o erro. A gente só aprende, né? A gente aprende. É, Não é que a gente não aprende no acerto, a gente aprende muito mais no erro do que no acerto. Muito sim. mais no erro. É mais profundo o aprendizado. É mais Até para profundo. concurso, quando eu era concurseira, eu passava em tudo quanto era concurso porque eu estudava com base nos erros, não nos acertos. Tá Porque o que vendo? eu acertei, eu já internalizei. Eu ia para os erros. Ai, é. Os erros são. E Pois é, todas as pessoas. resiliência. É, Resiliência, é né? isso aí. Né, Beijo, Kelly? Pois, Kelly, então, muito obrigada, viu? E a todos também que participaram aí, muito obrigada, gente. que agradeço. Prazer. Tchau, tchau. Beijo, Tchau, fiquem com tchau. Deus. Beijo. Tchau.